Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, do Percor Maria, esse dia 14 de novembro de 2021, aqui no nosso domingo, 33º domingo já do nosso tempo comum. Nós estamos aí a cada passo nos aproximando da festa de Cristo Rei e já praticamente já vai começar no final desse mês o nosso tempo do Advento, que é o tempo de preparação para o Santo Natal. Todas as vezes que nós nos aproximamos do fim do tempo litúrgico, nós também estamos conversando sobre o fim dos tempos, sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu percebo é quando nós tocamos nesse assunto é que as pessoas preferem olhar, meditar e esquecer rapidamente. Não pensam que o fim dos tempos pode chegar, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo pode chegar, e vivem muitas das vezes como no tempo de Noé, comendo, bebendo, se dando em casamento, curtindo a vida, os prazeres da vida, sem pensar que pode haver um fim. Às vezes pensam até na própria morte, o fim da vida mesmo, mas não pensam que o Senhor possa voltar para implantar aqui aquilo que Ele prometeu, céus novos e terra nova. Mas Ele virá, o Senhor virá. É isso que é a fé da igreja, a doutrina do Senhor. Ele virá e você não sabe a hora. Só que antes do Senhor vir aqui para implantar ou você morrer e ir ao encontro dele, vai acontecer algumas coisas. E o Evangelho de hoje, de Marcos, no capítulo 13, versículo 24 a 32, diz sobre as coisas que vão acontecer antes da vinda do Filho do Homem, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passará. Quando aquele dia e hora, né, no final do Evangelho, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai que está no céu sabe quando que é a hora. Só que existem alguns sinais que vão acontecer, na qual nós vamos perceber quando chegará essa hora. E aqui então diz assim, naqueles dias, versículo 24 do Evangelho Dominical, naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se esconder, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Então, vai passar por uma grande tribulação, o sol vai se esconder, a lua não brilhará, as estrelas cairão do céu e as forças do céu serão abaladas. Mas isso tudo é no sentido místico da coisa, né? Então, para a gente entender o sentido místico, a gente vai aonde que a gente encontra o significado, que é na Catena Áurea, que é na interpretação dos santos. Pessoas mais santas do que nós interpretaram aqui, fizeram a sua hermenêutica. E aqui na Catena Áurea, Santo Tomás de Aquino cita o pseudo Jerônimo, e ele diz o seguinte: o sol escurecerá em função dos corações gelados, como no inverno. O sol escurecerá por causa dos corações gelados, dos corações sem fé, dos corações sem fervor. Não é isso que nós estamos percebendo ultimamente? Que as pessoas estão sem fervor, que as pessoas estão com o coração gelado, não querem mais rezar, não querem ter mais aquele fervor que tinha antigamente, pessoas que são levadas facilmente pelas coisas do mundo, pelo prazer do mundo, pelo pecado. E ele diz mais ainda: a lua não dará o seu resplendor com serenidade por conta deste tempo de disseção, tempo de dispersão. A lua não vai resplandecer mais. Nós vivemos hoje um tempo distraído hoje.
onde as pessoas estão mais preocupadas com o celular, mais preocupadas com o Instagram, mais preocupadas com o Facebook, preocupado mais com o dinheiro, com os prazeres mundanos, com o ter, com o poder. Não é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da dispersão. Por isso que a lua não resplandecerá mais com serenidade. As estrelas cairão sem luz do céu quando faltar por completo a descendência de Abraão, a qual são semelhantes. O que é a descendência de Abraão? A descendência de Abraão é a descendência da fé, daqueles que acreditam no Senhor, daqueles que querem viver uma vida de intimidade, de radicalidade. E olha, você vê claramente hoje, no tempo que nós estamos vivendo aqui na Europa, por exemplo, na Alemanha, na França, na Espanha, a queda livre de vocações, conventos sendo fechados, igrejas sendo vendidas, a fé caindo aqui em queda livre, descendo em queda livre mesmo, a vida religiosa, a vida sacerdotal, onde não tem mais nada, não tem nenhuma vocação mais. Nós estamos vivendo isso, né? E serão abaladas as potestades que estão nos céus por conta da ira e da vingança. Da ira e da vingança. Hoje você observa as guerras, atentados, pessoas ali mesmo matando as outras, vingando com as outras, puxando o tapete, pequenas vinganças no trabalho, uma concorrência sem limites, cada um querendo pisar na cabeça do outro, a ira da vingança. Quando serão enviados pelo Filho do Homem que virá e de cujo advento se acrescenta, então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória, isto é, que antes desceu com humildade, como a chuva sobre a ovelha de Gedeão. Esses são os sinais. Não é que vai cair o sol, cair a lua. Os sinais são esses: os corações gelados, o tempo da dispersão, o tempo da ira, da vingança, da falta de fé. Não é que nós estamos vivendo esse tempo já, meus queridos irmãos? Santo Agostinho, no De Trinitate, número 1, capítulo 1, versículo 13, no De Trinitate, ele diz o seguinte: a visão do Filho do Homem será exibida também aos maus, pois a visão da forma de Deus não será senão aos puros de coração, pois verão a Deus. E uma vez que os iníquos não podem ver o Filho do Homem de acordo com o qual é igual ao Pai, isto é, na forma de Deus, convém que tanto os justos quanto os iníquos vejam o juízo dos vivos e dos mortos, diante do qual serão julgados. Por isso convinha que o Filho do Homem recebesse o poder de julgar, sobre cuja execução logo se acrescenta e enviará logo seus anjos. As pessoas hoje vivem como se não prestariam contas dos seus atos quando o Senhor virá. O Senhor é todo bondoso, misericordioso, Ele é todo maravilhoso, mas também Ele é justiça. E nós vamos pagar pelos nossos atos. Tudo aquilo que você faz na terra, de bom ou de mal, você vai ser julgado. Por isso que todos os dias é um dia de nós fazermos o nosso exame de consciência, julgar a nossa vida e dizer o seguinte: se o Senhor chegar aqui hoje, para onde que eu vou? Se o Senhor voltar aqui hoje, se o Senhor chegar aqui no nosso coração, na nossa vida, como que eu vou aguentar como que eu vou suportar o dia do Filho do Homem? Como é que eu vou fazer isso? Por isso que você não sabe o dia, você não sabe a hora, nós temos que estar atentos naquilo que realmente importa. E a nossa geração está atenta? Nós estamos atentos realmente para aquilo que importa? Hoje fica essa reflexão para cada um de nós. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.